Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma manhã na sua presença. Glória a Deus por esse tempo de presença, por essa manhã gloriosa. Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Que o grande amor de Deus esteja sobre a nossa vida nesse dia. Aleluia. Bom dia, irmã Esther. Bom dia, Cícera. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Que todos estejam guardados debaixo das asas do nosso Senhor. Amém? Que alegria. Como é bom despertar. É bom descansar. É. Mas despertar no amanhecer é muito bom. É motivo de alegria, de darmos graças a Deus, não é? Bom dia, Liliane. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o último capítulo do livro de 2 Pedro. Bom dia, Janaína. E assim nós vamos chegando, né, ao conhecimento, buscando conhecimento da palavra. Obrigada, meu Deus, pelo seu amor, por tanto que o Senhor tem nos ensinado. Deus maravilhoso. Deus glorioso. Como vocês estão hoje, no último dia do calendário do calendário que nós vivemos? Como que vocês estão? Quais são as expectativas para a virada do ano, para o novo calendário? Bom dia, Lala Abreu, seja bem-vinda. Qual a expectativa de vocês para isso hoje, para esse tempo? Ontem à noite nós estávamos conversando com os apóstolos da nossa igreja física e a hora que em um determinado momento estava conversando com a apóstola, ela disse que, falando sobre a expectativa que o povo desperta nessa virada, que já começa na verdade desde o Natal, né? Que o Natal é um tempo de reflexão, que muitas pessoas às vezes ficam ali cabisbaixo no Natal, pensando, poxa, já está terminando de novo, e o que eu fiz, o que aconteceu de diferente, eu me esforcei para mudar ou não. E ali naquele tempo entre o Natal e o Ano Novo, as pessoas ficam muito reflexivas, do que fez, do que quer melhorar, do que quer buscar de diferente no próximo ano. E então ali eu disse assim, a verdade é que a mudança, ela tem que começar dentro de nós. Não basta só ter vontade, é preciso ter uma virada de chave, uma decisão na mente de buscar o diferente, de fazer algo mais para receber. Então, eu não sei como que vocês estão ali naqueles 40 minutos de oração diária na presença de Deus, mas o Espírito Santo tem trazido, assim, muitas viradas de chave para mim, né, no meu íntimo, porque quando nós começamos a trazer a lembrança, desde o primeiro mês do ano, nós entendemos o quanto nós mudamos, o quanto nós crescemos, como nós éramos no início do ano, como nós estamos terminando e o que nós queremos para essa virada de folha, né? Virada de ano, mudança de calendário. Porque se nós não tivermos essa mudança de mente, de posicionamento, a mudança não acontece. Porque as ações continuam as mesmas, o trabalho é o mesmo, as contas são as mesmas, né? As responsabilidades são as mesmas.
Então a mudança mesmo verdadeira, quando você diz, poxa, virei a folhinha, virei o calendário, zeramos um ano e começamos um outro. Se a mudança não vier aqui dentro, nada de diferente acontece. Tudo continua exatamente igual. Então, que nesse último dia do nosso calendário aqui, desse ano, você decida deixar de procrastinar e colocar mais coisas em ação na sua vida. Mas não coloca muita coisa, entende? Porque se você coloca muita coisa, você se dispersa. Então você pega 2 ali, no máximo 3, e faça bem feito, porque você alcança mais rápido, o foco é diferente. Amém? Obrigada, meu Deus. Damos glórias a Deus pelo nosso ano, né? Como damos glória a Deus por esse ano. E agora hoje nós vamos terminar mais um evangelho, né, que é 2 Pedro. Nós vamos ler o último capítulo hoje, meditar sobre ele. Nós agradecemos a Deus por isso. Então vamos orar para iniciar e vamos receber do Senhor a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome. Estamos aqui reunidos, com o nosso coração rendido, cheio de amor e gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesse ano, por todas as vezes que fomos confrontados pela verdade da Tua palavra, e nós Te agradecemos por isso, Pai, porque foi através do confronto da verdade que nós buscamos a mudança, que nós buscamos viver um posicionamento diferente da nossa vida. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Organiza todas as coisas que estão fora do lugar, nos ajude a ter essa mudança de mente, a entendermos o quão é importante sermos kadosh, separados, termos uma vida em Cristo, completamente decididos a viver de maneira diferente, limpos, buscar a santidade. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é paciente com cada um de nós. O Senhor respeita o tempo de maturidade de cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração e sabe das nossas intenções, por isso é paciente conosco. Jesus, nós Te amamos. Te amamos, Jesus. Declaramos o nosso amor pelo Senhor, a nossa dependência. Precisamos do Senhor a nos auxiliar todas as situações da nossa vida. Obrigada, meu Deus, pela maneira que terminamos esse dia, esse tempo, esse ano. Nós Te agradecemos. Quanto agradecimento nós temos a entregar no Teu altar. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tanto. Foi um ano de muito ensino, de muito aprendizado. Foi um ano de devoção ao Senhor, de estar na Tua presença intencionalmente, cansados ou não. Nós lutamos, vencemos e estivemos aqui todos os dias, ouvir a Tua palavra, Pai. Obrigada, 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 obrigada. Estenda Suas mãos sobre cada um de nós, Senhor Deus, sobre cada um que faz parte desse ministério de mulheres de avivamento, Senhor Deus, que tem levado esse amor do Senhor, que tem levado o avivamento a tantos, as esposas, as filhas, os esposos, os filhos, todos, Senhor Deus, todos que fazem parte desse ministério, abençoa, Pai, de maneira grandemente, abundantemente.
Protege a vida de cada um, protege os seus familiares, protege a casa de cada um deles, Pai. Que haja fartura de alimento na mesa de todos eles, em nome de Jesus. Que haja, Pai, fartura de saúde, de paz, de tempo de comunhão de mesa. Que haja fartura de sabedoria, em nome de Jesus. É isso que eu peço ao Senhor. Nós te daremos toda a honra e toda a glória todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos. Coloca sobre nós, Senhor Deus, nessa hora uma nova armadura de Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E eu declaro, Senhor Deus, que nós estamos revestidos do Teu poder. Essa armadura está sendo bem ajustada em cada um de nós e nós estamos prontos para a batalha desse dia. Dai-nos a sua bênção, Pai. Traga, Senhor, a revelação da palavra para esse dia que para nós aqui, Senhor Deus, é muito especial na Tua presença. Em nome de Jesus, é o que nós declaramos e te pedimos. Amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Deus venha de maneira abundante nos posicionar, nos fortalecer. Amém? Assim como vocês têm colocado aqui, quanta coisa mudou, é verdade. Muita coisa mudou. Mudamos, não é? Se não tiver mudança dentro de nós, é porque a conversão não aconteceu, assim como o nosso irmão escreveu, é verdade. Nós precisamos nos converter de verdade, amar Jesus de verdade, de todo o nosso coração, para que haja a mudança, não é? É verdade, Mi. Foi um ano desafiador. Foi um ano de choro de alegria, choro de medo, choro de fraqueza, mas em todos eles nós buscamos a presença, não é? Toda lágrima nós estávamos derramando na presença do Senhor, e isso é lindo, porque nos coloca como posição de filhos e filhas dependentes, frágeis. Nós não temos a força sem o Senhor. É Ele que nos fortalece. É só Ele que dá toda a força que nós precisamos. É Ele que nos sustenta. Muitas revelações de Deus, é verdade. Como diz a irmã Marley, é verdade. Quantas revelações, quantas viradas de chave nós recebemos, né? Quantas vitórias, é verdade. O mais importante de tudo foi toda a transformação que nós passamos. Que nós não estamos mais igual no primeiro mês desse ano, nós já crescemos um pouco mais, já fomos para águas mais profundas. Isso que é maravilhoso, isso é viver na graça, isso é viver da graça de Deus. Esse crescimento é lindo. Então que cada um de nós possamos buscar esse crescimento cada dia mais, intencionalmente. Essa é a diferença, intencionalmente. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Em um tempo de oração profunda, coloque um louvor que te alimenta. Sabe aquele louvor que te alimenta? Que daquele louvor você consegue extrair o que está sendo louvado. Então, enquanto ele toca, você vai orando e você vai agradecendo e você vai pedindo, mas você vai absorvendo. Então, entre a oração, você louva junto. Então, isso vai te edificando, te fortalecendo, te levando mais para perto. Isso é lindo. Então, ontem, antes de começar a leitura, eu vou só fechar ontem o que nós colocamos sobre
a diferença da sabedoria, do discernimento. Então, para que vocês entendam bem, que termine esse tempo com esse entendimento. Se você está com caneta e papel, anota para você não se esquecer. Olha só, o conhecimento é informação adquirida. Então, palavra de conhecimento é informação adquirida, é tudo aquilo que nós estamos lendo. Então, o conhecimento da palavra, você adquiriu o conhecimento, então é informação adquirida. O entendimento é entender a informação que você recebeu. Então, conhecimento, é informação que você adquire. O entendimento é você entender a informação que você recebeu. Aí vem a sabedoria. A sabedoria é você saber aplicar, sabedoria divina. É você saber aplicar aquilo que você aprendeu, adquiriu e recebeu. Então, a sabedoria divina, ela te ensina como aplicar aquilo que você adquiriu e entendeu. E o discernimento espiritual, é entender em todos os ângulos algo que está acontecendo, de forma espiritual, no ângulo natural, no ângulo de forma que você consegue olhar tudo aquilo que pode vir a acontecer e tomar a decisão de qual via você vai escolher na presença de Deus, a melhor via, o melhor caminho para você seguir, que te trará menos prejuízo ou que trará menos prejuízo a outro, depende do caso. Então, a sabedoria vai trazer para você o entendimento daquilo que você conheceu da palavra, e olhando de todos os ângulos a situação, você vai tomar a melhor decisão. Discernimento espiritual é isso. Você olha para todos os ângulos de tudo aquilo que está acontecendo, seja por meio espiritual, por meio natural. Você olha e entende, discerne. O Espírito Santo te dá a sensibilidade. Isso não está legal. Eu posso então fazer de uma maneira diferente, que vai ser melhor para mim, vai ser melhor para minha casa, vai ser melhor para a comunidade. Entende? O discernimento espiritual, o próprio Espírito de Deus, ele te auxilia através da sabedoria divina a tomar as decisões certas. Um exemplo. Essa igreja que eu fui conhecer não é legal. Fiquei incomodado, o Espírito Santo não me deixou em paz durante o culto. Todo culto que você senta e você começa a se preocupar com a hora, o Espírito de Deus não está ali. Presta atenção para você ver. Quando o Espírito de Deus está, você não quer sair do lugar, você não quer sair da presença. Amém? Então eu trouxe essa informação para ficar fechado no entendimento, no ensino, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por mais esse tempo. Então hoje nós vamos fazer a leitura. Pega sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3. Nós começamos falando com o dia do Senhor. Esse capítulo, ele trata sobre o escárnio nos últimos dias. Sabe o que é escárnio? Aquilo que é motivo de desdém, aquilo que é motivo de ironia, de ironia mesmo, sabe? Que a pessoa fica zombando. Esse capítulo traz sobre isso. Deixa eu fixar aqui, para quem chegar depois. Aí. Esse capítulo trata sobre isso. O escárnio nos últimos dias, a certeza do juízo, paciência salvadora de Deus, fala sobre o novo céu, nova terra e como viver para a luz da eternidade.
Então vamos ler junto comigo. Pedro escreve aqui sabendo que está perto do fim da vida dele. Nós já tínhamos falado sobre isso, né? Então ele fala do fim da história com muita sobriedade e autoridade. Versículo 1 diz assim: Meus queridos amigos, essa é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos, profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Então Pedro não traz novidade aqui. Veja que logo nos 2 primeiros versículos ele desperta a memória. Ele não traz nenhuma novidade. Ele vem despertar a memória. Ele traz que a fé madura não vive de revelação nova. A fé madura, ela vive da verdade lembrada. Olha aqui, chave. A fé madura não vive de revelação nova. Ela vive da verdade lembrada. Ou seja, você vive uma vida de verdade. Então é a verdade o tempo todo sobre a sua vida. Maturidade espiritual, ela depende mais da nossa vigilância do que de novidade. Nós entendemos o quanto nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. Vigilantes, vigiar, vigiar, vigiar e orar, vigiar e orar. Esse é o nosso posicionamento. Então Pedro une aqui, nesses versículos iniciais, o Antigo Testamento, falando dos profetas, e o Novo Testamento, quando ele fala dos apóstolos. Então, o que ele traz? Existe uma só mensagem e uma só autoridade. A fé nossa, a nossa fé cristã, ela é construída sobre a Escritura completa. Ela não é fragmentada. Consegue entender? A nossa fé verdadeira, a nossa fé madura, a nossa fé posicionada, a fé vivida na essência, na sua totalidade da verdade, ela é construída aqui, ó, na base das Escrituras. Ela não é fragmentada, ela não é uma meia palavra, não é uma meia verdade, ela é uma verdade na sua totalidade. Essa é a fé que nós temos que viver. Essa é a fé que nós temos que viver. A fé firmada na verdade da palavra de maneira completa. Versículo 3 diz assim: Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Veja só, os escarnecedores, né? Os que zombam, os que vêm para descredibilizar a palavra, eles não são apenas incrédulos. Entenda, os escarnecedores, eles são pessoas que zombam da verdade da palavra, porque eles não querem se submeter a ela. Então, por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por isso que o evangelho não é para todos. Por isso que nós sabemos que, e já lemos na palavra, que nem todos serão salvos. Por conta disso, não é? Olha aqui, os escarnecedores não são apenas incrédulos, eles zombam da palavra porque eles não se curvam a ela. Os escarnecedores, eles não querem se submeter a Cristo, por isso eles fazem isso. Então, quem são? Por quê? Por que eles não querem seguir a verdade? Por que eles não querem seguir a Cristo? Porque eles querem seguir os seus próprios desejos. Seus próprios desejos carnais, porque é difícil para eles renunciar os prazeres do mundo, as coisas mundanas.
Se você tenta falar de Deus para que uma pessoa que gosta de beber, deixa isso, você não precisa beber para sentir alegria. Você não acha, você tá louco. Que faz mal uma bebidinha aqui, não é isso que a gente escuta? Deixa eu beber, pelo menos eu morro feliz. Meu Deus, quanto eu já ouvi isso. Deixa eu beber, pelo menos eu morro fazendo o que eu gosto. Os desejos do mundo traz a cegueira espiritual. Então faz os escarnecedores zombar da verdade, da palavra. Então quando o desejo governa, a verdade vira alvo de zombaria, entende? É isso que a palavra traz para nós. É isso que Pedro está dizendo aqui. Quando o desejo carnal, quando o desejo do mundo governa o ser humano, a verdade vira zombaria na mesa de conversa. Então, você, hoje, uma nova criatura cheia de sabedoria, o que você entende? Que essa mesa não é mais mesa para você passar horas ali assentado. Entende? É uma mesa que não te cabe mais. Mas é verdade que muitas vezes essa mesa é a mesa da nossa própria família. Então, lembra que nós conversamos alguns dias atrás? Você se limita a estar por um tempo porque é sua família? Então, para que não haja mais contenda e para que você mostre a eles o amor de Cristo, que não vai te contaminar aquilo que eles estão fazendo, você permanece ali. Você não se contamina com o ambiente, pelo contrário, você tendo oportunidade é luz no ambiente. Entende? É sobre isso. Então, aqui, quando os escarnecedores vão zombar falando, ele não prometeu vir, né? Onde ele tá? Os escarnecedores, eles vão fazer isso. Então, há um argumento deles comum aqui para vocês terem o discernimento e a sabedoria de entender quando os escarnecedores atacam. O argumento é muito comum que eles trazem, né? Qual é o argumento? Que nada muda, que sempre foi assim, não é assim que eles falam? A vida não vai mudar não, sempre vai ser assim. Os escarnecedores fazem isso. Por que você tá aí deixando de viver as coisas boas da vida? Tudo continua o mesmo. A maioria das vezes é isso que eles falam. Pedro denuncia isso aqui. Aqui no versículo 4, Pedro está denunciando isso, trazendo a cegueira voluntária desse povo, porque eles decidiram continuar cegos. Por que o Senhor destruiu a Babilônia? Pela cegueira do povo. Estavam vivendo de uma maneira desregrada, completamente cegos, achando que tudo aquilo que eles faziam era normal, e não é normal. Então, entendam que a demora, não é assim que eles falam? Não, tá demorando muito para acontecer. Os escarnecedores falam da demora de Deus, né? Então, entenda você hoje, filha e filho de Deus, que busca a presença, que a demora aparente de Deus, né, é usada como desculpa para viver sem temor. É isso que eles falam, que eles fazem, eles usam disso. Não, demora muito, é isso que eles falam, né? Então eles usam essa demora como desculpa para continuar no pecado, para continuar no erro, para continuar fazendo as coisas que nós já entendemos que não deve ser feito. Olha o versículo 5. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Olha só que chave aqui. Olha o que o Senhor traz aqui para nós. Deliberadamente, eles ignoram que a palavra de Deus sempre existiu, porque o mundo foi construído através da palavra. Deus deu a palavra e tudo se fez.
Tudo se formou, tá lá em Gênesis. Então Pedro afirma que eles escolhem ignorar a verdade. A palavra de Deus, ela é para ser vivida. Nós buscamos o conhecimento nela. A informação que nós recebemos, nós buscamos entender, que é o entendimento. E a sabedoria nos ajuda a ter o discernimento para saber o que nós vamos escolher no caminho que nós vamos seguir. Certo? Então, Pedro traz aqui que eles, os escarnecedores, eles escolhem ignorar a verdade. Então, o mesmo Deus que criou pela palavra, também julgará pela palavra. Então, olha como a palavra tem poder. Por isso, nós devemos usar a nossa boca para abençoar, para profetizar bênçãos, crescimento, para profetizar paz. A palavra que sai da sua boca tem poder de vida e tem também poder de morte, poder de destruição, morte espiritual. Você pode matar uma pessoa espiritualmente, dependendo do que sai da sua boca. Então, que a sua boca seja fontes de água doce e de bênçãos na vida das pessoas, e não de água amarga e de destruição. Então, nós vemos aqui que quem nega o juízo precisa negar o Criador. Então, a pessoa nega Deus, ela vai receber o juízo disso. A palavra está dizendo, por essas águas também, o mundo foi, pelas mesmas águas que o mundo foi criado, naquele tempo, nas mesmas águas o mundo foi submerso, não foi? Não é isso que está escrito aqui? E sendo submerso foi destruído. Nós vimos sobre isso ontem, que o Senhor salvou Noé e sua família só. Por quê? Porque estava tudo perdido. A cegueira espiritual estava tomando conta das pessoas, tomando conta do comportamento de todos, e isso não estava agradando a Deus, né? Então, olha só. Sim, o nosso papel é dar bom testemunho com a nossa boca sempre, em todos os lugares por onde estivermos. E é isso mesmo. Quem está cheio do Espírito Santo pensa primeiro antes de falar, sempre. Por quê? Porque se nós estamos cheios de amor, cheio do amor de Cristo, e Espírito Santo habita em nós, como nós podemos falar o contrário daquilo que nós estamos carregando? Não dá, não sai, entende? A nossa boca não consegue. Nós não conseguimos lançar a palavra na vida de outro para ferir. Pelo contrário, nós vamos pensar em uma palavra que nós recebemos para que venha uma palavra de cura na vida daquela pessoa. Entende? Esse é o posicionamento de um cristão verdadeiro. Esse é o posicionamento de um cristão que busca levar refrigério na vida de outro e não mais dor, tá? Então nós vimos aqui no versículo 6 que também pela água do dilúvio o mundo foi atingido e foi destruído. Então aqui a referência do dilúvio mostra para nós que Deus já julgou o mundo antes. Deus já julgou esse mundo antes. E o juízo não é teoria. O juízo, ele é histórico e ele é real. Tá bom? Não é só uma teoria. Deus já julgou esse mundo. E haverá um novo julgamento. Então, o passado confirma que Deus leva o pecado a sério. O pecado é uma coisa séria. Então, não existe pecadinho, existe pecado. Não existe na Bíblia falando, esse é um pecado pequeno e esse é um pecado grande. Não, é pecado. Então, nós precisamos viver nessa consciência. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que te domina, ora para que seja arrancado da sua vida. Em nome de Jesus. Já fiz atendimentos e já vivi junto com pessoas que passaram por transformações incríveis, transformações lindas que o Espírito Santo fez, que Jesus tratou.
E é lindo ver uma irmã, um irmão sorrindo de verdade e no final de um atendimento. Sorrindo ali de maneira que a gente vê que a presença do Espírito Santo está tomando ali de maneira linda. É sobre isso. Olha o que diz o versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Aqui, Pedro aponta para o juízo final. Não é destruição aleatória, não é isso, mas é um julgamento justo. É isso que a palavra traz para nós. A história, a palavra, ela caminha para um desfecho, não para o acaso, não é um acaso, é um desfecho, é um juízo final. Haverá o juízo final e todos passaremos por esse juízo, por esse julgamento. O versículo 8 diz assim, o versículo 8 ele traz o tempo de Deus e o dia do Senhor, que diz assim, ó: meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É exatamente isso. Para o Senhor, um dia é 1000 anos para nós. É um tempo de Kairos. Nós vivemos no tempo Cronos, é o tempo da Terra. O tempo de Deus é o tempo de Kairos. O tempo de Deus, ele é acelerado, ele é um tempo contado diferente do nosso. Por isso, quando nós buscamos águas mais profundas, crescemos de maneira sobrenatural, porque nós acessamos o tempo Kairos de Deus, e aí o crescimento acontece. Então, por isso, às vezes, já vimos, muitos de nós já vimos, pessoas tantos anos na igreja não conseguiram acessar esse tempo de Deus, porque não foram nas águas mais profundas. E pessoas entram em 2 anos, 1, 2, 3 anos, ela flui, ela começa a servir o reino de maneira sobrenatural, trazendo ali curas, milagres, maravilhas. O derramamento do Espírito Santo acontece assim de maneira poderosa, porque ela, de maneira intencional, viveu o mais profundo de Deus, viveu o tempo de Kairos, o tempo de Deus. Então, entenda que aqui nesse versículo 8, Pedro não está dando uma fórmula cronológica, mas ele traz a perspectiva divina, que é o tempo de Kairos. Deus não está atrasado, ele nunca se atrasa, ele só vive fora do nosso relógio. Deus não vive o nosso relógio, ele não vive o nosso tempo aqui. O tempo de Deus é diferente. Por isso, muitas vezes eu sempre me refiro o nosso calendário, esse nosso tempo. Por quê? Porque é o tempo do homem, porque é o tempo criado pelo homem aqui na Terra. Não é o tempo criado por Deus, né? O calendário ele foi criado pelo homem para que não se perdesse no tempo, mas não é o tempo que Deus vive. Deus vive fora desse nosso relógio, entende? Então seja intencional, queira acessar esse tempo de Kairos de Deus, queira que as coisas sejam aceleradas no seu crescimento espiritual, amém? Em nome de Jesus. Deus não corre contra o tempo, ele governa o tempo. Entende a diferença? Deus governa o tempo. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Versículo 9 diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então veja que para a pessoa não ser destruída, não receber o juízo do fogo eterno, por exemplo, a pessoa precisa se arrepender.
ela precisa renunciar o pecado, se arrepender, sair da vida de pecado. Então o Senhor não demora, Ele é paciente. Imagina o desejo do Pai. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Mas depende de cada um. Depende do arrependimento. Depende do posicionamento de cada um. Então aqui está o coração de Deus. O que o povo, o que o mundo entende como demora, não é demora, é a misericórdia de Deus dando tempo para o povo se arrepender para receber a salvação, entende? É o tempo de Deus, Ele está aguardando, Ele está esperando para que o povo se arrependa, para que o povo não se perca. Então aqui está o coração de Deus. A demora é a paciência de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo. O adiantamento é a oportunidade de arrependimento. Entende? Deus te abençoe. Entende? É isso. Então, a paciência de Deus é a salvação em movimento. É nós buscarmos a salvação o tempo todo. Nunca se esqueça, a salvação é hoje. Como que você está hoje? Tá tudo bem? A sua salvação tá segura hoje? É hoje que ela tem que estar aqui. Hoje que você tem que estar alinhado. Ontem já passou, agora é hoje. E amanhã? Não, é agora. Amanhã eu faço. Não, é agora. É agora que a gente tem que estar longe do pecado. Obrigada, meu Deus. O versículo 10 diz assim: porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Então o dia do Senhor virá como um ladrão? Por que esse exemplo? Porque nós não sabemos quando o ladrão vai entrar em uma propriedade. Porque se o dono da propriedade sabe o dia que o ladrão vai entrar, ele vai armar guardas lá para isso não acontecer, não é? Por isso a comparação de um ladrão. Porque o ladrão sempre chega em um tempo que as pessoas não esperam. Ele chega de repente. Então, o dia do Senhor será um dia inesperado, será um dia definitivo e será um dia transformador. Pedro descreve aqui o colapso da ordem atual para dar lugar à nova criação. É isso que Pedro faz aqui. Então, o fim, meus irmãos, não vai ser anunciado, ele vai ser revelado. Por isso é importante estarmos prontos, tá bom? Estarmos com a nossa mente limpa, com o nosso coração em paz, em nome de Jesus. Versículo 11, a partir do versículo 11, traz para nós a vinda do dia de Deus, como viver para a luz da eternidade, quando diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Olha só, vamos grifar aí. Ó, a vida de vocês, é a segunda frase do versículo 11. A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. É dessa forma que nós temos que viver o tempo todo. Eu estou agradando a Deus? O que eu estou fazendo está glorificando o nome do Senhor? Deus olha para mim e Ele se alegra comigo? Então, Pedro faz essa pergunta certa, que é uma pergunta muito assertiva e oportuna para nós. Escatologia não é curiosidade, é ética, é cuidado. E nós precisamos entender que a visão do fim molda a forma de vivermos hoje. Então, se nós temos a visão do fim para que nós possamos ir para a vida eterna, nós mudamos a nossa forma de viver agora, não é? Agora nós mudamos a nossa maneira de viver.
É verdade que as escrituras trazem para nós os sinais, né? Como o nosso irmão colocou aqui. Através dos sinais nós temos o conhecimento, ó, o conhecimento, palavra adquirida. E nós entendemos que o fim está próximo, porque nós temos visto com os nossos próprios olhos que há muitos sinais direcionando para o fim dos tempos. Então, aí que dá mais poder ainda de consciência na nossa mente da necessidade de vivermos de forma a garantir a nossa salvação hoje. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 12 diz assim: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então, esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não é passividade, é vida santa, é vida ativa. Se manter em santidade servindo o reino, se manter em santidade ajudando o próximo. Entende? Nós precisamos continuar vivendo em santidade, porém tendo uma vida ativa. Não adianta vivermos em santidade e se trancar dentro de casa. Isso é isolamento, não é isso que a palavra de Deus pede. Isolamento é tudo que o inimigo quer que você faça. Porque isolado você sente tristeza e a solidão te traz um monte de portas abertas para o inimigo agir na sua vida. E eu desde já repreendo em nome de Jesus isso da sua vida. Repreendo todo tipo de sentimento que é contrário ao governo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que aqui no versículo 12 e 13 traz para nós que a esperança futura gera em você, em mim e em todo cristão de verdade responsabilidade agora. Responsabilidade no dia de hoje, que é o presente. Olha só que lindo. O que é hoje? Hoje é o presente, não é? Ó, passado, presente e futuro. O dia de hoje chama presente. É um presente que nós temos, viver o dia de hoje. Então, receba o teu presente. Viva esse presente que Deus dá para a tua vida hoje. Entende? Obrigada, Jesus. Nós te amamos, meu Deus, de todo o nosso coração. O versículo 13 fala do novo céu, não é? Nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será como Deus quer que seja. Como Deus quer que seja. Olha que lindo. Então, o destino final não é escapar do mundo, mas é a renovação da criação. Entende? Obrigada, meu Deus. A justiça será ambiente permanente, então nós vamos para a glória, um novo céu, uma nova terra. Nós vamos viver da glória que Jesus prometeu compartilhar com todo aquele que seguir Ele. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo com Cristo. Então, se nós vivemos com Cristo, nós vamos viver da glória que Ele prometeu. Na glória que Ele prometeu. Jesus prometeu compartilhar da glória dele conosco. Então, nós vivemos hoje esse presente de maneira que a nossa mente está aguardando vivermos na vida eterna, na glória. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. O nosso futuro, o futuro cristão, o futuro de um cristão não é nuvem, entende? Não é nuvem, igual muitos falam, nós vamos viver na nuvem. Não, não é isso. É uma nova criação, é um novo lugar. E nós vamos ver isso no estudo até o fim da Bíblia. Quando nós estudarmos Apocalipse, a sua mente vai fazer assim, ó. Aí você vai falar, Senhor, agora eu entendo porque que a tua palavra diz que todo aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Porque que quem
já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Porque nós queremos esse lugar, o lugar da glória, o lugar da vida eterna. Amém? Obrigada, meu Deus. O versículo 14 traz para nós sobre a vigilância e o crescimento quando diz assim, ó. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Veja, entenda, grifa aí o versículo 14 de vocês. Meu versículo 14 está grifado e o 15 até a palavra salvos, onde pede para lembrar que a paciência do nosso Senhor, nosso Deus, Pai amado, é uma oportunidade para vocês serem salvos, lembra? Enquanto os escarnecedores falam assim, não, que demora. Não é demora, é o amor e a misericórdia de Deus, é a paciência de Deus pelo povo, a esperar que o povo se arrependam para receber a salvação. Quando nós entendemos isso e nos alimentamos da palavra de maneira verdadeira, quando você olha para um irmão, você transborda esse amor, sabia? Você olha para esse irmão que está perdido e deseja que ele se arrependa porque Deus o ama e Deus é paciente em esperar que ele se arrependa para ser salvo. Pedro conecta aqui, nessa parte do versículo 14 e 15, esperança futura com uma vida íntegra agora. Então, é uma esperança futura e viver uma vida verdadeira agora. Essa conexão que ele faz. Ele traz um princípio de que quem espera a volta de Cristo cuida da vida diária. Então, eu e você, nós vivemos esperando a volta de Cristo, não é? Então, se nós vivemos esperando a volta de Cristo, nós estamos cuidando da nossa vida hoje, vivendo esse presente que é hoje. Hoje eu viverei o meu dia de maneira a segurar a minha salvação. Hoje. E você também. Entende? A mentalidade de reino. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Pedro afirma que Paulo ensina o mesmo evangelho, não foi? Assim ele disse: o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Então aqui Pedro afirma que Paulo ensinou do mesmo evangelho. A paciência de Deus é a oportunidade da salvação na vida do povo. Glória a Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é paciente, porque a tua misericórdia não tem fim. Então o tempo de Deus, ele não dá licença. O tempo de Deus é uma chance que o povo tem para se arrepender e serem salvos. Olha o que diz o versículo 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, então aqui Pedro está falando das cartas de Paulo, tá? Nas cartas dele, há muitas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Veja que, por falta de entendimento, o povo se perde, o povo se destrói. Então Pedro reconhece aqui a Escritura, o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, exige maturidade, exige busca, entende? Então, olha só o que nós estamos fazendo aqui.
Nós estamos lendo, adquirindo a informação. Aí, através da informação da leitura, nós estamos buscando o entendimento, que é a meditação. Nós fazemos o quê? Nós lemos e buscamos o entendimento. Lemos e buscamos o entendimento. Então, isso é de uma maneira profunda, sem pressa, buscar o conhecimento da palavra e entender. Entendendo a palavra, que é a verdade que nós temos que viver, aí a sabedoria divina, através dos nossos pedidos na oração, nós recebemos a sabedoria divina e ela vai trazendo para nós a maturidade e o direcionamento de vida, discernimento. Então, a escritura exige essa maturidade. Quem não tem maturidade espiritual não entende as escrituras. Eu fui uma delas um dia. Eu lia e falava, não vou ler isso não. Isso é muito difícil, eu não entendo. Quantas vezes eu falei isso na minha juventude? Quando eu era moça? E eu tentava, mas eu não entendia. Então eu preferia não ler. E aí, glória a Deus pela paciência de Deus. Já pensou se ele tivesse me julgado lá na minha juventude? Glória a Deus pela misericórdia e paciência dele. Porque pela paciência dele, hoje eu não sou mais aquela pessoa que não sabia ler, que não tinha paciência de ler. Entende? Essa palavra pode ser que você viveu a mesma situação que eu. Que hoje, através do que nós estamos lendo aqui, nós entendemos o quão valioso é para nós a paciência de Deus. E que bom que Deus não vive o nosso tempo, que maravilhoso para nós, que grande graça de bênçãos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque a paciência dele nos salvou, a paciência dele me salvou. Porque ele foi paciente de esperar o meu tempo, o tempo que eu viesse a me arrepender. E com você pode ter sido assim também. Os ignorantes, eles distorcem a palavra. E distorcendo a palavra por falta de entendimento e de conhecimento, eles causam a sua própria ruína. Eles vivem a sua própria destruição. Os ignorantes, eles se destroem, porque eles não querem buscar. Não querem se arrepender. Então, olha só, o texto difícil exige humildade e não manipulação. Em um texto difícil, quando você lê, exige humildade de você reconhecer que você não entendeu e você precisa buscar o entendimento daquilo que você leu para passar para o outro o que você está buscando na palavra e não manipular da tua forma para fazer de conta que você sabe. Isso não é certo. Isso é palavra corrompida. Que lindo que nós temos feito aqui, né? Na presença do Senhor. Que lindo que o Espírito Santo tem trazido para nós todos os dias. Essa leitura sem pressa e um tempo dedicado na presença do Pai, para que fique enraizado o que nós estamos aprendendo de estudo. Glória a Deus. Olha o versículo 17. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Olha que direcionamento. Glória a Deus. Olha que direcionamento. Olha isso. É o que nós falamos. Vigilância espiritual é nossa responsabilidade pessoal. Vigia. Vigia. Como que está o teu coração? Como que está a tua mente? O que os seus olhos têm visto? O que a sua mente está julgando? O que a sua mente está processando? O que o seu coração está gerando? Ninguém cresce se não tiver uma responsabilidade
Ninguém cresce se não tiver uma decisão de mudar. Então, o discernimento protege a sua firmeza espiritual. E o discernimento você só consegue ter se você conhece a palavra. Se você vive a palavra porque você entendeu a mensagem. Então, cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais experiências você tiver com Jesus, através das suas orações, do seu louvor, do seu estudo, quanto mais você conhece Jesus, mais você cresce e mais você quer crescer. Esse é o segredo. Pedro termina com um crescimento aqui e não com medo. Ele termina trazendo aqui um posicionamento de continuem a crescer, continuem a crescer, continuem crescendo. O foco não é o anticristo, é Cristo. É Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? O antídoto contra o engano, meus irmãos, é o crescimento contínuo em Cristo. Quanto mais você cresce com Cristo, mais você é seguro de quem você é e o inimigo não te engana. Você não é ferido mais pelo inimigo. Quando você entende o seu propósito, quando você entende quem você é, você não consegue mais alimentar nada que vem das trevas. Você não consegue alimentar o ódio, você não consegue alimentar nenhum sentimento que é contrário ao governo de Deus. Entende? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e é o alimento do nosso espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. A sabedoria vai te ajudar a ser obediente em tudo aquilo que é preciso ser feito. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje, para fechar o ano com uma chave poderosa de ouro, nós entendemos que é preciso uma decisão. Decisão de crescimento, decisão de mudança, de visão no reino, decisão de vivermos hoje aquilo que nós já sabemos que é o que nós queremos na vida eterna. Seja luz aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, em qualquer ambiente. Nós vimos aqui que a zombaria espiritual é sinal dos tempos. É dito na palavra. Quando a verdade vira piada, é porque está confrontando os desejos carnais, os desejos do mundo. Então, se você está vendo as pessoas zombarem da verdade, é porque elas estão sendo confrontadas. Então, por isso diz, não se assente à mesa dos escarnecedores, aqueles que ficam zombando da verdade da palavra. Esse não é mais o teu lugar. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Olha só, a demora de Deus é a misericórdia e não o descuido. Guarda isso para você. Quando alguém disser isso, você já sabe o que responder. Cada dia é a oportunidade de um arrependimento. Entende? Cada dia é a oportunidade de nos arrependermos, do povo se arrepender. Deus continua aguardando, mas vai chegar o dia, que é o dia do juízo. E aí quem não se arrependeu até aquele tempo, só o Senhor sabe o que Ele vai fazer. O que nós temos que fazer hoje é cuidar da nossa vida. É cuidar da nossa vida de forma que a nossa santidade se mantenha. E o que a gente puder fazer para ajudar o outro a ser salvo, de maneira a dizer isso. Arrependa-se. Deus está esperando. Deus é paciente.
Ah, mas eu sei que eu não vou ser perdoado porque são muitos os pecados. Quantas pessoas nós já ouvimos dizer isso? Não, eu pequei muito, eu errei muito. Não, aí você vai ser usado pelo Espírito Santo para falar para essa pessoa. Não, não é assim. E aí você vai lá e mostra na palavra cada verdade que Deus promete a todo aquele que se arrepende de verdade. Quem espera o fim com Deus vive hoje de maneira melhor. Então veja que se você espera o fim com Deus, você vive melhor no presente. O dia de hoje você vive de maneira melhor, de maneira mais leve, com alegria, com paz, com amor no seu coração, tá bom? Nós vimos aqui também que o futuro do novo céu e da nova terra, onde tudo será feito conforme a vontade de Deus, é renovação, não é aniquilação, tá? Isso muda como nós tratamos as pessoas, isso muda como nós tratamos o mundo, tá bom? E vigiar. A vigilância, ela é urgente, ela deve ser constante o tempo todo na nossa vida. Uma fé rasa, ela é facilmente enganada. Então, que nós possamos viver uma fé profunda, uma fé madura, em nome de Jesus. E continuar crescendo, não é isso que Pedro pede? Continuar crescendo. Então, crescer é um mandamento, não é uma opção. Crescer é um mandamento da palavra, é um mandamento das Escrituras. Continuem crescendo espiritualmente na graça. Então, a estagnação espiritual é terreno fértil para o erro. A estagnação espiritual é terreno fértil para o inimigo agir e você cair em erro, cair em pecado, cair nas tentações do mundo. Então nós não devemos ficar estagnados, nós devemos continuar crescendo em nome de Jesus. Amém? Então, o apóstolo Pedro, servo de Deus, termina esse capítulo nos deixando uma reflexão para esse último dia do nosso calendário. Nós estamos aguardando o fim, não é? Nós estamos vivendo de forma certa, de forma digna, para viver o futuro que Deus prometeu? Nós estamos aguardando o fim, mas nós estamos vivendo da maneira certa hoje? Para viver nesse futuro que Deus te prometeu, você está fazendo isso? Que nós possamos viver da forma correta hoje, agora. Não se importe com o que os outros vão falar. Eles vão falar de qualquer forma. Eles sempre falam. O povo sempre vai julgar. E tudo bem. Muitas vezes as pessoas vão te procurar porque você é diferente mesmo. Mas esse diferente é porque você carrega a verdade. E muitas vezes as pessoas vão se afastar de você porque você é diferente, porque você carrega a verdade. Você entendeu o que eu falei? Você carrega a verdade, você não muda, você é a mesma. Você carrega a verdade, esse é o teu caráter. E carregando a verdade, pessoas vão se afastar e pessoas vão se aproximar. Mas você não mudou. Entende? Esse é o caráter de Cristo. Viva a verdade, porque esse mundo passa. A justiça de Deus permanece e Cristo voltará. Essa é a certeza que nós temos, porque é o que a palavra nos traz. Então, viva com sobriedade, com santidade e com esperança ativa. A sua fé ativa, uma fé em ação, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por esse dia 31 de dezembro. Por esse dia que nós vamos decidir coisas novas, posições novas, não é? Em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo ano que nós vivemos. Quanto o Senhor
nos forjou, o quanto o Senhor foi paciente com cada um de nós. Obrigada, meu Deus, por cada mês desse ano, por cada dia, por todas as situações que nós vivemos. Reconhecemos que em cada uma delas nós crescemos, nós aprendemos. Nós declaramos, Senhor Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor. E em uma única voz, em unidade, em concordância, todos nós declaramos ao Senhor: Pai, que a sua vontade seja feita na nossa vida, assim na terra como no céu. Que o Senhor venha a nos conduzir, a governar a nossa vida de maneira completa. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Agradecemos ao Senhor por todo o alimento que nós tivemos durante todo esse ano. Agradecemos ao Senhor pela nossa saúde, por todas as vezes que o Senhor esteve junto de nós nos nossos dias difíceis. Agradecemos ao Senhor por cada boleto pago desse ano, Pai. Te pedimos sabedoria, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude a organizar todas as coisas que precisam ser organizadas. Meu Deus, que todas as finanças, Senhor Deus, do teu povo seja organizada de maneira que o Senhor venha a dar as estratégias para que tudo aconteça no tempo que o Senhor determinou. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe o esforço que cada um de nós temos feito, Pai, para viver na tua presença, para vivermos de maneira certa. O Senhor sabe o que cada um de nós podemos alcançar nesse tempo. O Senhor sabe o desejo do nosso coração. Por isso, o Senhor nos ama, o Senhor é paciente. O Senhor tem trazido pessoas, abrido portas, fechado outras portas. O Senhor tem trazido todo o movimento do céu para essa terra, para nos ajudar, para que todo o alinhamento necessário aconteça. E nós te agradecemos, Pai. Entregamos diante do teu altar nesse dia qualquer sentimento de culpa que possa estar na nossa mente ou no nosso coração, Pai. Nós não temos culpa. Nós não somos culpados de nada. Nós já nos arrependemos. O Senhor Jesus levou todas as nossas culpas e os nossos pecados. Ainda assim, Senhor Deus, como filhos redimidos pelo sangue de Cristo, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados desse dia, Senhor Deus, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, pelos pecados que não nos lembramos. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados dos nossos sonhos. Pedimos perdão ao Senhor pelos pecados de coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Tudo aquilo que nós fizemos e o Senhor se entristeceu, nós te pedimos perdão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor Deus. Queremos viver esse dia de hoje, Pai, que é o último dia do nosso calendário, com o nosso coração cheio de paz, com o nosso coração tranquilo, na certeza de que tudo aquilo que foi possível nós buscamos fazer, Senhor. E aquilo que nós não conseguimos fazer ainda, Pai, nós cremos que o Senhor vai nos capacitar, que o Senhor vai nos auxiliar a alcançar, para que tudo seja alinhado como a tua vontade, como as tuas leis, como os teus princípios, Pai, em nome de Jesus. Dai-nos a sua bênção, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Protege a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, tudo é teu, Pai.
Proteja tudo aquilo que é teu, Senhor Deus, e nos dê sabedoria para administrar todas as coisas da melhor maneira. É isso que eu peço ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Que venha esse tempo novo, Pai, e que a Tua presença seja ardente, poderosa sobre nós. Eu declaro que o fogo do avivamento, Senhor Deus, aumenta nessa hora no coração de todos os Seus filhos e filhas que estão aqui, meu Pai, e os que assistirão depois. Eu declaro, Pai, vida nova, uma fé fortalecida, Senhor Deus, e renovada na Tua presença, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida de todos um tempo de comunhão, de paz. Eu declaro, Senhor Deus, uma mente nova, mente fortalecida, mente renovada, em nome de Jesus. Eu passo o sangue do Cordeiro, Pai, do topo da cabeça à sola dos pés de todos que estão aqui agora, todos os meus irmãos em Cristo, e declaro que eles estão selados pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, guarda eles, Pai, guarda a mente e o coração dos seus filhos, que eles venham a experimentar do Teu amor, da Tua presença, de maneira sobrenatural, cada dia mais, em nome de Jesus. É isso que eu oro, declaro e te peço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e louvado seja o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado, que nesse dia de hoje você fala, chega, agora vai ser de verdade. Eu vou viver uma vida de verdade, mais posicionada, em nome de Jesus. Feliz ano novo para você, com a sua família, que você viva esse novo tempo cheio da presença de Deus, que você viva de maneira transformadora, que você seja cheio da sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus venha abrir os seus olhos para que você espalhe amor, paz por onde você estiver. Lembra da verdade. A verdade é o que você carrega. Pessoas virão, pessoas se afastarão, mas por um único motivo: a verdade que você carrega. Amém? Em nome de Jesus. Feliz ano novo a todos vocês. Que o grande amor de Deus transborde em vocês. Sejam luz. Em nome de Jesus. Revistam-se das armaduras de Deus antes de a confraternização do final de ano. Havendo um clima pesado, clamem a Deus. Chamem a presença do Espírito. Em nome de Jesus. Não entrem em contenda. Não entrem em divisão. Não caiam nas armadilhas do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Receba o meu abraço. Eu amo a vida de cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Vivam esse novo tempo. E será um ano de muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Se nós crescemos em 2025, em 2026 nós cresceremos muito mais. Será lindo o que o Senhor vai fazer. Amém? Esse jejum está sendo transformador. Transformador na nossa vida. Deus te abençoe. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu sempre estou à disposição. Tá bom? Deus abençoe vocês. Recebam o meu abraço. Feliz ano novo. Continuo orando por vocês. Tá bom? Deus guardará vocês nesse novo tempo. Em nome de Jesus. Até amanhã. Em nome de Jesus. E glória a Deus. Vamos fazer 8 horas amanhã? O que vocês acham? Amanhã, 8 horas da manhã, por ser um feriado, né? O
que vocês acham? Podemos fazer às 8 horas amanhã? Aí a gente acorda um pouquinho mais tarde, aí já tá desperto com a palavra, tomamos um café, pode ser amanhã às 8? Então amanhã 8 horas, amém? Em nome de Jesus. E vamos continuar nessa jornada na presença de Cristo. Começar o ano levantando cedo? Vai começar o ano levantando tarde? Não, né? Porque aí já tá dando caminho para preguiça? Não. Primeiro dia do ano. Amanhã 8 horas nós estaremos aqui. Em nome de Jesus. Amém? Na palavra, na presença, despertos. Aí já toma um café da manhã e começa um dia. Até amanhã. Deus te abençoe. Que o Senhor esteja com você, te protegendo. Em nome de Jesus. Amém? Tchau. Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus.